Olá, eu sou Patrícia Ferreira e este é o videocast da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. Nesta estreia, no primeiro episódio, vamos falar sobre autismo, acessibilidade e inclusão. E para conversar sobre essa realidade, convidamos 3 especialistas. A doutora em Educação e especialista em ABA, Lisa Amaral, o advogado Bruno Henrique, também especialista na área de Direito da Saúde, e o juiz de direito Cleófas Coelho, que também já foi ex-presidente do Comitê de Saúde do Poder Judiciário. Antes de darmos início ao nosso videocast, vamos escutar as boas-vindas da desembargadora Zaneide Bezerra, a diretora da Escola da Magistratura. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui na Smartly e nós achamos que a comunicação de qualquer instituição é primordial. Por quê? Porque ela leva a toda a sociedade nossa, por exemplo, do Rio Grande do Norte e outras, todo o nosso conhecimento, todo o nosso treinamento, toda a nossa gestão, toda a nossa missão que temos de fazer com que a educação cresça cada dia mais. Não só em face dos juízes, mas também dos nossos servidores. E hoje estamos lançando uma coisa fantástica que está acontecendo, que é o lançamento dessa nova ferramenta de comunicação, que é o videocast. E nesse vídeo, achamos que nós vamos atingir cada vez mais a sociedade, dando um retorno da nossa missão educacional, para que a gente realmente tenha e todos saibam qual é a missão da nossa Escola Superior da Magistratura. E aí, nesse primeiro momento, em face de estarmos junto da sociedade, a gente está trazendo como primeiro assunto o autismo. O conhecimento inicial de pessoas que têm alguém autista ou um aperfeiçoamento de informações a respeito do assunto. No momento final, eu tenho que agradecer bastante, muito a todos aqueles que vão participar ou que estão participando desse painel sobre o autismo. Então, muito obrigada. A escola realmente procurou trazer pessoas de variadas profissões, para que a gente possa cada vez mais se inteirar do que é o autismo. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima. Bom, sejam todos muito bem-vindos e vamos conversar o nosso bate-papo aqui sobre esse tema importante. Eu começo com a doutora Liz, para que a senhora comece explicando aí como é que eu posso identificar quais são os sinais no comportamento de uma pessoa com TEA. Vamos lá, tudo bem? Boa tarde a todos. Então, onde a gente encontra, né? Quais são esses sinais das pessoas com TEA? Lembrando que é um transtorno, não é uma doença, então não tem cura, a pessoa não deixa de ser autista, e sim é um transtorno do espectro do autismo, o transtorno do espectro autista. As duas maneiras são corretas de falar também. A gente começa a perceber os primeiros sinais desde quando a criança é bem bebezinho, né? Então, quando a gente vê que não faz um contato visual, quando a mãe está amamentando, não vê que a criança direciona aquele olhar para ela, o que a gente chama de atenção compartilhada, cai um objeto, normalmente os bebês já olham observando de onde veio aquele barulho, né? Então, a gente começa a perceber esses sinais desde muito cedo, mas muitas vezes as famílias não notam isso, né? Começam a perceber quando essa criança já está maior, principalmente com o atraso da fala, alguns movimentos estereotipados, atraso da fala que entra na comunicação, a interação social, que hoje em dia a gente pega essas duas características maiores, tanto na interação social quanto na comunicação. É onde a gente começa a notar. Doutora Liz, é mais comum essa identificação no ambiente escolar, por exemplo? Sim, muitas vezes quem dá o primeiro sinal é a escola. Porque a família, a gente ouve muito, né? Eu, como mãe, também posso dizer que sempre a gente ouve, não, cada criança tem seu tempo, isso vai passar. O pai, a mãe falou com 4 anos, então quando ele tiver essa idade ele vai falar. E não é bem assim, não existe mais cada um tem o seu tempo.
Cada um tem o seu tempo, mas nós precisamos ligar o sinal de alerta também, né? E as escolas é a melhor amiga dos pais. Então, eles conseguem apresentar, inclusive, olha, pai, olha, mãe, notei que seu filho apresenta alguns comportamentos ou algumas características, recomendo que procure um neuro, procure um pediatra. Normalmente, o pediatra vem também com essa situação, né? Espera mais um pouco, deixa ele socializar mais, para depois a gente trazer esse diagnóstico. Mas o mais adequado é que seja encaminhado para um neuro, que aí vai pedir relatório, acompanhamento de outros profissionais também, para notar esse desenvolvimento, o que tem de não esperado, né, para aquela idade. Então, o quanto mais cedo esse diagnóstico acontecer, melhor. É dividido em níveis? Como é que... Sim. Qual é a diferença de uma criança que já tenha, talvez, por exemplo, um nível mais alto, não é, de TEA, do transtorno? Atualmente, segundo o DSM-5, o transtorno do espectro do autismo, ele é dividido em níveis de apoio, níveis de suporte, e não na pessoa. Porque antes daquela pessoa ter o autismo, ela é uma pessoa. Então, o que a gente precisa ofertar para ele são apoios. Então, nós temos 3 níveis de apoio. Nível 1 de apoio, nível 1 de suporte, quando precisa de pouco apoio. Nível 2 de suporte, um pouco mais de apoio. E nível 3 de suporte, que precisa de muito apoio. Vamos dar um exemplo. Uma criança que não tem comunicação. Comunicação não é só a fala, existem vários tipos de comunicação. Comunicação alternativa, língua de sinais. Então, comunicação não é só a fala. Uma criança que consiga se comunicar. Não consegue interagir, tem uma dificuldade muito grande para autonomia. Pode ser um nível de suporte 3. E aí a gente entra com a intervenção com esse sujeito, com essa criança. Ele pode vir a desenvolver, né, e apresentar um nível de suporte 2. A mesma coisa com alguém com nível de suporte 2, com muita intervenção, pode vir a ser um nível de suporte 1. E o mesmo pode acontecer ao contrário. Esse nível de suporte é que determina o nível de terapias que tem que se aplicar na criança, nesse caso. Teoricamente, sim. Cada caso é único, né? Então, algumas crianças podem precisar de uma intervenção mais abrangente numa determinada situação, outras mais focada, é muito individualizado. E o nível de suporte pode também crescer. Se era uma criança nível de suporte 2, não teve intervenção dentro do tempo esperado ou adequada, pode vir a ser um nível de suporte 3 também. Por isso que a gente pega nos níveis e não na pessoa. Entendi. Já é possível medir resultados através dessas terapias? A gente consegue resultados através de dados, né, com gráficos. Então, através das avaliações, a gente consegue enxergar quais são as dificuldades, o que a gente precisa melhorar naquelas pessoas e o que já foi adquirido também, né, através de protocolos, enfim, baseados em análise do comportamento, por exemplo, que é a minha área, né. Doutora, eles acham que o diagnóstico é um momento, assim, talvez o inicial, o mais importante e crucial. E, doutor Bruno, o senhor que é advogado e que também é pai atípico, como é esse momento em que você descobre, né, encontra, conhece essa realidade de ser um pai atípico? Como é que se trata? Como é que é esse impacto para toda a família? Bem, em primeiro lugar, eu agradeço o convite da desembargadora Maria Zeneide, agradeço e cumprimento todos os presentes. O primeiro impacto é o luto, né, porque você enxerga, e eu já tinha tido contato com autismo, o meu sobrinho, filho da minha irmã, ele é autista. Ele é mais velho do que meu filho, 2, 3 anos. E o nível de autismo dele é o que chamamos de severo, né, Liz? É o último estágio de autismo. Então, eu estava até me lembrando de um sobrinho do Dr. Cleófas, que ele tem uma casa de praia em Pirangi, e eu ia até perguntar. Na minha época, Dr. Cleófas, de adolescência, lá em Pirangi tem uns gêmeos, Augusto e Ângelo, que são, acho que a primeira figura... Primeiro contato de autismo que a gente teve, é verdade. Eu tive na minha vida, foram eles dois. E naquele tempo eu... E eles têm um nível de suporte bem alto, né? Eles têm um movimento pendular, Isso. né? Que hoje... mas ele não faz o pêndulo, mas o pêndulo não é tradução de autismo, né? Apenas uma estereotipia, um movimento. E foi o meu primeiro contato, mas eu só vim ter a noção que aquilo é o autismo nos dias, pouco tempo, né, agora. Então, o primeiro impacto da família é o luto. Mas aí coube a nós decidirmos, sairmos do luto para a luta. Afinal de contas, o autismo estava lá. Aliás, ele sempre esteve, desde o nascimento de Pedro. Então, ele apenas só, aspas, apareceu aos 2 anos. Mas o primeiro impacto, sim, da nossa família foi o luto. Viver, entender e procurar o que fazermos. E
foi onde nós fomos partindo para a consulta, para as terapias. O senhor deu um exemplo bem interessante, que é esse de Ângelo e de Augusto, né? E que eles têm até uma liberdade muito, muito interessante, né? Eles ficam muito... Eu morava ali perto da padaria onde eles costumavam ficar, e eles tinham uma vida muito livre. Acho que a forma, inclusive, como a mãe, né? Como os pais educam e tratam eles, é algo para se chamar a atenção. E eu queria saber isso do senhor, porque o senhor falou, eles têm um nível mais elevado. Como conduzir essa criança, não é? Como tratar isso aí? Hoje, se eles dois nascessem hoje, eles seriam, assim, teriam um privilégio do que era antigamente. Para vocês terem uma ideia, naquela época, a mãe deles precisou fundar uma escola própria para recebê-los, né? Então, ela é uma guerreira em todos os aspectos, em todos os níveis, né? Hoje nós temos tratamentos especializados, muito embora ainda não seja o ideal, mas nós estamos num nível de avanço que 2, 3 anos atrás não tínhamos. Se formos falar até na saúde suplementar, por exemplo, não existia sequer rede credenciada de atendimento nos próprios planos de saúde. Isso aconteceu há bem pouco tempo. Exato. Então, a gente está falando em coisa de 2 anos, né? Isso, 2 anos. Nós estamos avançando. Agora, o que é ideal para mim, pode não ser para a senhora, pode não ser para a Alice, para o Dr. Cleófas, mas nós estamos avançando. Isso é inegável. Precisamos avançar no Sistema Único de Saúde ainda mais. Precisamos. Mas o que eu posso lhe resumir, o meu ponto de vista hoje como pai e como profissional, a gente tem melhorado. Nós estamos vencendo essas batalhas para ganharmos a guerra. O senhor falou do campo emocional, né? Desse que eu acho que é o mais importante. E aí também tem as questões financeiras, né? Que envolve todo esse. Então, hoje eu descobri, sou o pai atípico. Como é que eu lido com isso? A quem eu procuro? Né? Qual é a rede que existe para me dar suporte? Para tentar socializar o máximo possível essa criança e para viver no mínimo possível com uma saúde para toda a família. Bem, em se tratando de uma criança, até porque ontem, inclusive, eu fiz uma live com um médico psiquiatra, que o número de diagnósticos tardios está crescente. Em adultos, aqueles adultos que sempre tiveram algumas dificuldades na adolescência ou na época de escola, era aquele adulto isolado, que tinha aquele problema de comunicação, e veio se descobrir agora. E isso é como se fosse assim, um habeas corpus na vida dessa pessoa, porque ele teve a liberdade de se entender e se respeitar. Mas se tratando de uma criança, o primeiro passo é procurar um neuropediatra, é o profissional adequado para essa primeira avaliação. Ou até mesmo o pediatra, se estiver disposto a enxergar isso, porque muitos dizem... Aliás, essa capacitação é cada dia mais premente, né? A capacitação de pediatras na rede pública para fazer. Eles precisam, querendo ou não, se capacitar. Sim. Ou tem que mudar de especialidade. E não existe isso. Inclusive, foi um pecado do meu filho. Eu comecei a falar aos 3. O meu filho com 2 já estava sem falar. E minha mãe dizia, você falou com 3, ele vai falar. Mas porque também pode se confundir. Cada criança tem seu tempo. Cada criança tem seu tempo. Mas não custa nada, eu sei que é difícil. Você tentar marcar uma consulta e começar uma investigação. Porque o autismo, ele fala muito na intervenção precoce. E a intervenção precoce, até na própria lei que institui a Política Nacional de Proteção à Pessoa com Autismo, fala do tratamento precoce, o quanto antes mesmo do diagnóstico. Então, o diagnóstico é uma consequência. Procurar um neuropediatra, encaminhar para uma terapia ocupacional, para um fono, a depender, claro, de cada caso específico. Nós temos essa estrutura em todos esses profissionais para atender, por exemplo, na educação, na saúde, para atender com tanta rapidez esse pré-diagnóstico? Não, infelizmente não. Não. Hoje, se você quiser marcar uma consulta com um neuropediatra, mesmo particular, você vai enfrentar aí pelo menos 60 dias de espera, 90 dias de espera. Particular. Se você for para lá em plano de saúde, você vai esperar bem mais. Muito embora a gente tenha resoluções normativas que determinam que o prazo de consulta de um neuropediatra, por exemplo, são 14 dias úteis. Mas a estrutura não comporta. Pelo número de profissionais reduzidos em neuropediatria, mas o prazo é esse. E se for falar do SUS, aí que a gente estaria com um problema ainda maior. Mas, infelizmente, não.
mas daqui a 60 dias ou 90 dias, seu filho vai estar ativo do mesmo jeito. Então é melhor estar na lista, né? Esperando. O município de Natal tem pouquíssimos profissionais neuropediatra para atendimento na rede pública. Pouquíssimos, que eu digo, de 3 a 5, variando de período de maior contratação de outros profissionais. Então, se eu estou falando de 3 a 5 para atender o município de Natal, de toda a rede, é isso que eu falei do credenciamento, da capacitação do pediatra, que não é o neuropediatra, do pediatra comum, aquele que atende todas as crianças, para identificar esses sinais, e ele pode laudar uma criança e determinar que ela tem os sinais do autismo, não precisa que seja o neuropediatra. Isso é urgente para poder antecipar esse diagnóstico e iniciar os tratamentos. Você perguntou, Patrícia, sobre como a questão financeira. Sim. Com a lei Berenice Piana, que foi a lei que instituiu os direitos do autista, equiparando ele às pessoas com deficiência. Criou a possibilidade da criança autista, dos pais da criança autista, buscarem um benefício de prestação continuada junto ao INSS, que é um salário mínimo. Inclusive, esse direito é dado no caso de irmãos. Quando se tem irmãos, serão 2 benefícios. Cada criança tem direito a um. E esses benefícios poderão ajudar tanto na contratação de serviços médicos, como na capacitação dos pais, para ajudar na formação de seus filhos. Porque essas pessoas também precisam ficar Porque essas pessoas precisam preparar. Acima de tudo. Veja que a primeira reação de Bruno foi de luto em família, porque não sabia como atuar. E aí foi se inteirar das terapias. Isso que o Dr. Clever está falando é uma orientação do próprio Serviço Social do INSS. Assistente Social Família, pai, mãe, pega esse BPC, contrata um plano de saúde para essa criança. Contrata um plano de saúde, busca uma capacitação, melhora. Óbvio que tem os requisitos, mas isso é uma realidade que poucos desconhecem. Então, hoje, eu sou muito da política do trabalho preventivo, muito embora a gente esteja vivendo já uma situação que não comporta mais, digamos assim, o preventivo, mas melhor dizendo, da conscientização. Porque é preciso conscientizar para que ninguém passe o que eu passei, o luto, para que alguém tenha um mínimo de informação. Isso. Para quando e se, porque se não chegar no seu filho, vai chegar no seu sobrinho, no seu neto, no seu vizinho, alguém próximo. Saiu uma estatística, né, nos Estados Unidos, e essa estatística é de 2020, porque ela só é publicada 3 anos depois, que nós lá, 1 a cada 37, 36. Está se falando em 30 e alguns anos antes, era 1 a cada 150. Olha só. Mas isso se deve aqui eu acho que a pergunta para a Liz. Isso se deve ao número de diagnósticos ou um aumento real de casos? Não, o diagnóstico está vindo mais cedo. O diagnóstico está vindo mais cedo. Então, o número não aumentou. Teoricamente, o número não aumentou. Teoricamente, não. O autismo sempre existiu. Sim. Mas o que acontece... Não era identificado. Não era identificado, não era diagnosticado. Como não tem, então, além da questão genética, questões também ambientais também que possam concorrer, cooperar para o aumento desse número? Influencia, mas não tem uma causa ainda do diagnóstico, do autismo em si, né? A gente vê que pode ser até perinatal, até o nascimento. Então, anóxia, se demorou muito para a criança nasceu roxinha. Tanto é que a gente sempre pergunta isso tudo para a família, né? Para tentar identificar essas características. Tem estudos que abordam até, inclusive... em relação à diferença de idade dos pais. Sim. Mais de 10 anos pode ser indícios. E normalmente o pai mais velho é mais determinante nas estatísticas. Não que isso seja não, causa de. Não, mas não é a causa nas estatísticas. Mas são sinais que aparecem, não é? Uso de ácido valproico, enfim, algumas medicações durante a gestação que a mãe precisou utilizar. Pode também ter interferência, mas o que a gente já ouviu muito é a vacina que meu filho tomou causou autismo nele. Não, isso é mito. O autismo que o Dr. Bruno trouxe já veio com a criança, nasceu com a criança. Agora, a última que eu vi essa semana foi que existiu um verme para crianças autistas, que só dá em criança autista. Aí eu falei, gente, não, verme dá em qualquer pessoa. Não, depois, uma propensão de quem tem que quem é autista vai ter esse verme. Aí eu falei, olha, isso não existe. Qualquer criança pode ter verme, porque criança brinca, qualquer um pode ter verme, né? Criança brinca, pega brinquedo do chão, as coisas do chão. O verme não foi porque ele é autista. Então, a gente tem que preparar a sociedade para isso, para tirar essas fake news, né? Sim, fake news e falta de informação. Tem muitos mitos, né? Exato, TV também. A minha estatística é o que eu vejo. Meu filho estava numa escola ano passado, na turma dele tinha 22 alunos, 6 autistas. A turma vizinha dele tinha 21, 5 autistas. A do meu sobrinho que estava na sala mais na frente tinha 20, tinha 4 autistas. Então, a minha estatística está sendo essa. Aí eu fui modelo de escola esse ano. Cheguei na escola, a coordenadora já me conhecia e disse, olha, eu não tenho como receber ele de manhã, porque lá eu já estou com 20 alunos e 3 autistas.
Aí eu fui para uma outra escola, aí essa sim, tinha apenas uma turma, uma escola americana, e eles estavam sem nenhum autista. Tanto é que eles estavam com dificuldade de como receber. De como integrar, e socializar. E ela testemunha isso, a gente está fazendo um trabalho lá e está sendo assim maravilhoso. Por quê? Porque está sendo um trabalho onde eles estão aceitando, receptivos à concentração. Do contato com diferente. E até pegando agora um gancho, o doutor Cleves falou, 4, 5 comércios no município. Eu acredito, doutor, que já atualizou, mas até onde eu tinha conhecimento, se eu não me engano, tem apenas 16 neuropediatras no Rio Grande do Norte inteiro. Mas agora, como já tem residência médica, eu acho que esse número já deu uma aumentada. Mas os laudos que eu recebo, particularmente, são sempre dos mesmos. Então, eu acredito que esse número realmente não está evoluindo. Não está evoluindo, são sempre os mesmos. Então, é muito preocupante. Se você tem um número crescente da classe médica. Encerramos a primeira parte agora do nosso videocast sobre autismo, acessibilidade e inclusão. Não perca o próximo episódio.